É assim, a gente usava todos os recursos possíveis, mas foi um grupo que começou a se acostumar a decidir pelo consenso, porque eram 5 empresas, 2 fábricas e 3 distribuidoras, então não tinha que combinar o jogo, tinha que ouvir a opinião do outro, não tinha a figura de um único dono que tivesse todas as ações, eram participações inclusive diferentes, né, entre essas empresas. Então criou um modelo de gestão, eu diria, atípico, porque era um modelo de obter consenso a cada momento. Isso se reflete depois na história da empresa, porque com papéis um pouquinho diferentes, mas nós sempre tivemos 3, 4 presidentes, né? Quer dizer, às vezes é difícil ter um, né? Nós já temos 3, 4, então é uma história de pessoas que combinam o jogo para fazer. Então foi bom. Essa década aí, apesar dos problemas econômicos, a gente cresceu, e aí de 5 a gente passou no agregado para 170 milhões de dólares. Esses números são todos estimados, porque não tem nenhum papel contábil a respeito para resgatar essa história, mas é mais ou menos isso, tá? 170 milhões de dólares, e está em dólar porque também eu não sei nem qual era a moeda do país da época também, né? Também tem isso, né? Não eram reais, né? Então 170 milhões de dólares, mas é um crescimento expressivo, já era alguma coisa, fazia sentido, né? 170 milhões de dólares, ou algo parecido, já fazia sentido. Bom, naturalmente, alguns conflitos de interesse de participações societárias surgiram nesse momento. Nós precisávamos fazer um longo processo de negociação para fazer uma fusão entre essas 5 empresas, que é o que a Natura quer hoje, né? Então, no final da história, contando assim para vocês algumas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, por que cresceu nessa época? Acho que é importante notar, porque com essas 5 empresas a gente tinha uma melhor oferta de produtos, porque tinha mais produtos sendo produzidos, e uma competição para quem produzia mais, vendia mais, e também uma cobertura no Brasil, uma cobertura geográfica que se expandia. Então você tinha 2 vetores de crescimento, produtos e expansão geográfica, né? Então, por isso que a gente passou de 5 para 170. Mas no final dessa década teve um problema de uma confusão de interesses mesmo societários, qual era o plano para frente. Tinha gente que estava entrando depois, como eu, que ainda queria fazer o empreendimento rolar, tinha gente que já estava mais tempo, queria, sei lá, aproveitar os dividendos, né, da empresa, etc. Então começou esse ruído, a gente fez uma fusão, e essa fusão marca então o início da década de 90, que fundamentalmente é caracterizada, no início da década de 90, do ponto de vista de país, também uma confusão. Vamos lembrar que em 92, impeachment do Collor, hiperinflação, final do governo Sarney, enfim, aquelas confusões brasileiras da época típicas, né? Nós fizemos essa fusão, tivemos a comprar a participação do Jean, que era um dos fundadores, que tinha o equivalente a 20, 25% da empresa, do conjunto da empresa naquele momento. Nos descapitalizamos e foi com isso que a gente teve que entrar no início da década sem muito recurso, né? E com esta confusão econômica do lado externo. Mas acho que ali eu pontuo 2 coisas relevantes que a gente fez, né? Uma delas foi voltar para o banco da escola, né? Nós estávamos nessa luta empreendedora já há algum tempo, todos com boa formação, mas uma formação já... E não convivíamos esse tipo de troca de experiência, esse aprendizado. Então, nós fomos fazer, nesse caso estou falando eu e o Guilherme, mas nós fomos fazer um curso no INSEAD, que é apoiado pela Fundação Dom Cabral, que leva um conjunto de brasileiros. Nós ficamos um mês lá no INSEAD, e nós percebemos não só que tinha coisas que os professores falavam que eram muito importantes, novas para a gente, mas também tinha um conjunto de empresas que tinham práticas muito melhores que a nossa, né? Práticas de gestão, gente que estava muito mais avançada. E os bancos já estavam muito mais sofisticados em tecnologia de informação, empresas de consumo, enfim, tinha uma série de empresas. Então foi um choque, né? Falava, olha, nós não vamos conseguir tocar essa empresa para frente se a gente não fizer alguma coisa.
E uma das características dessa década é que, na volta, quando nós voltamos para o Brasil, eu falava, olha, tem que montar um time de gestão de primeira linha. Então, nós investimos significativamente na atração de pessoas novas para a organização, gerentes de empresas multinacionais, diretores de empresas multinacionais, na época que trouxessem esse novo padrão de gestão. Mas, para trazer pessoas novas para uma organização, nós precisávamos escrever, em síntese, qual era a nossa cultura, né? E, literalmente, eu não estou exagerando, não, para ver 2 slides que vocês vão ver, porque eu não vou discorrer sobre eles, mas nós escrevemos aí visão, missão e as nossas crenças, que são os nossos valores fundamentais, e demorou, sei lá, 1 ano, com reuniões contínuas, para a gente dizer mesmo qual era o nosso jogo, qual era o propósito dessa nova empresa que nascia dessa fusão. E não era só por dificuldade de escrita, não, era porque cada palavra ali era pensada, e o que nos moveu de lá para cá, principalmente nos momentos difíceis, foi um pouco esta cultura forte que a companhia começou a implantar naquele momento, né? Então, foi nesse momento também que a gente adota um caminho mais explícito, com o compromisso com a responsabilidade socioambiental. Começavam a surgir os primeiros movimentos, inclusive associativos no Brasil, de fundações, a origem do movimento do ethos, do pensamento nacional das bases empresariais, enfim, movimentos associativos que queriam mudar um pouco o estado das coisas em relação à ética no país, e a gente fez parte um pouco desse movimento, né? Como eu falei, busca de excelência de gestão passou a ser um denominador importante da companhia, e aí as primeiras experiências também, já mais um pouquinho adiante na década, a respeito de uma tentativa de internacionalização. Esse é um capítulo que depois eu posso falar um pouquinho mais. A empresa chega aí, então, sai de 170 milhões de dólares e vai a 657 milhões de dólares de faturamento no final da década, que era uma coisa muito relevante, mas acho que caracteriza também esse período uma coisa muito legal, da empresa de fundo de quintal que se juntou, aquelas 4, 5 empresas, faz um movimento de escrever crenças, valores, missão, faz um movimento de busca de excelência. Em 98 a gente é premiado como a empresa do ano da Exame, né? Que foi um reconhecimento num trabalho, um período relativamente curto, né? Um reconhecimento importante que a gente nem imaginava que a gente poderia alcançar, né? Então, e aí a gente chega aí ao final da década com este valor de receita. A empresa sempre foi rentável. O único ano que nós não tivemos resultados positivos foi o ano de 1992, também fruto de um congelamento de preços que não pegou no contrapé. E depois dessa premiação e desse crescimento todo, no final da década, acho que perdemos um pouco a mão do dia a dia da empresa, da gestão, né? E começamos a entrar num período de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Fizemos o site atual de Cajamar, que a gente é muito legal. Compramos uma empresa de fitoterápicos, implantamos sistemas de informações sofisticados tipo SAP, fizemos diversas frentes, novos negócios, entramos em complementos nutricionais, enfim. Foi uma fase assim de nós podemos tudo, né? E obviamente que não deu certo, metade das coisas não deram certo, inclusive um pedaço